nós estamos aqui reunidos mais uma vez para o estudo da lição da Escola Sabatina neste último trimestre de 2018, quando nós estamos tratando do assunto relacionado à unidade em Cristo. Nós temos hoje a satisfação de contar com a presença de dois grandes amigos, aqui o Gui Wolf. Bom dia, Gui. Bom dia, Olívio. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Também o professor Antônio Carlos, que mais uma vez está nos acompanhando, né, nesta Grato pela oportunidade tarefa. de estar com vocês de novo aí. Um bom dia a todos. Então, e você que está nos acompanhando pela internet, nós temos então costumeiramente debatido alguns assuntos relacionados ao estudo da Palavra de Deus. E você pode acompanhar o texto da lição deste sábado, que é a lição número 11, que trata da unidade na adoração. Você pode acompanhar através do facebook.com/conexão 7, numeral 7, Curitiba. facebook.com/conexão 7, Curitiba. E você pode também obter a lição online através do mais.cpb.com.br. Começando o estudo então desta semana, nós estamos chegando ao final do ano, nós aprendemos que a vida cristã ela envolve unidade, mas nós seres humanos somos diferentes uns dos outros. Então nós poderíamos dizer que o grande desafio é trabalhar com a unidade na diversidade, não é mesmo? E a lição número 11, ela trata especificamente de um tema relacionado à adoração a Deus. Nós sabemos que o propósito de todo cristão é adorar a Deus como sendo o nosso Criador. E há uma passagem bíblica que está em Apocalipse 14, 6 e 7, que nós conhecemos como a mensagem angélica, mensagem para os últimos dias, onde o apóstolo João relata que viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Gui, Antônio Carlos, nós percebemos aqui que o grande desafio nos últimos dias seria a adoração a algo. E a Bíblia nos fala que o povo está sendo conclamado a adorar aquele que fez todas as coisas, ou seja, adorar a Deus como sendo Criador. O que você poderia nos dizer aqui, Antônio Carlos, em breves palavras, a respeito da questão da adoração nos dias atuais? Tá, bom, acho que a primeira pergunta seria o que é adorar? O que é adoração? A mensagem dos três anjos aqui é bem clara. A primeira mensagem, né, é um apelo para que o Criador de todas as coisas seja adorado, né? A raiz da palavra adorar do grego, proskinel, a definição é essa: beijar em direção a alguém. Provável que essa palavra é uma atitude que reflita o costume de honrar a um rei, a um oficial, curvando-se perante ele e beijando-lhes os pés. Então, a palavra adorar, né, no sentido literal aqui, mas quando nós pensamos adorar a Deus, é adorar aquele que é o Criador de todas as coisas. É você ter uma atitude de submissão, uma atitude de obediência, reconhecendo que Ele é o digno, é o único digno de ser adorado. Porque o próprio texto nos relata, Ele é o Criador de todas as coisas. Então, quando nós usamos a palavra também, aleluia, né, do hebraico, é uma palavra cuja raiz mostra louvor e adoração a quem é devido, ao Criador de todas as coisas. Gui, eu percebi que na lição, na parte de domingo, que é o início, além disso que o professor Antônio Carlos falou, há uma outra figura como sendo objeto de adoração, que na realidade seria o próprio Deus ou a Jesus, não é? Além de ser Criador, o que você poderia dizer a respeito do que Jesus fez pela raça humana? Na realidade, existem dois grandes motivos para essa adoração. O primeiro seria da criação, o qual já foi comentado aqui, e o segundo pela salvação. Ou seja, Deus, além de nos criar, quando Ele viu aonde nós nos colocamos, em submissão ao pecado que entrou nesse mundo, Ele criou uma maneira de nos resgatar.
Ele poderia muito bem ter nos colocado a própria sorte. Eu criei perfeito e você errou. E Deus não fez isso. Deus nos amou a tal ponto de mandar o Filho dele para morrer em nosso lugar e nos proporcionou, além da criação, a salvação. Então, além de Criador, Deus é Salvador. E isso nos dá um motivo ainda maior para render a adoração. É interessante comentar também, eu acho que nesse princípio introdutório aqui, é que a adoração, a lição na sequência vai comentar um pouco mais, mas ela está no centro da questão do grande conflito entre o bem e o mal. Satanás, lá no princípio, ele se insurgiu contra Deus porque ele queria ser adorado. O livro de Isaías, lá 14, versos 13 e 14, depois nós vamos detalhar aqui, o próprio Ezequiel 28, 17, comentam a situação que Satanás se encontrava. Ele quis ser exaltado. E isso foi com que motivou a entrada do pecado no mundo, inicialmente por Satanás e todo o resto, e o conflito que nós estamos vivendo aqui em função da questão da adoração. Então, Antônio Carlos, aqui eu vejo que o Gui falou muito bem, nos últimos dias haveria um certo, de se chamar atenção para um grande conflito que estaria havendo entre o bem e o mal, né? E nós sabemos que o inimigo, ele acaba sempre introduzindo uma contrafação, né, ao que é verdadeiro, ele procura introduzir algo parecido para que as pessoas se confundam. E o que você poderia dizer a respeito dessa falsa adoração? Certo. Bom, adorar o Senhor é dar-lhe honra e glória. Primeiro, porque Ele é Deus. Segundo, como o Gui falou muito bem aqui, Ele nos salvou. Então, Ele é o único digno de adoração. Agora, por que o inimigo, ele quer tirar o nosso foco da adoração ao verdadeiro Deus? Porque se nós tiramos o foco, a nossa vida, da presença de Deus, é um ato inconsciente ou consciente, não de rebelião ou não, tudo bem, dependendo das circunstâncias que a pessoa está passando. Mas quando nós tiramos o nosso foco dessa adoração verdadeira, nós iremos para aquilo que não é real. Então, o inimigo, ele coloca muitas situações na nossa vida, na própria igreja, muitas vezes, no nosso trabalho, na nossa família, para que nós percamos esse foco. E realmente, no final dos tempos, será muito mais intenso. Nós vamos sentir muito mais. Porque o que o inimigo quer? Ele quer nos tirar do caminho da salvação. E um dos métodos que ele usa é nós irmos para uma falsa adoração. Adorar algo que não é verdadeiro. Adorar algo que não é o Criador de todas as coisas. Gui, você acha então que o ser humano, assim, dentro dessa leitura, né, que ele tem a necessidade de adorar algo ou alguém sempre? Ou seja, se ele não está adorando a Deus, fatalmente ele estará adorando alguma outra força, alguma outra personificação, enfim. É interessante você observar que o ser humano tem essa necessidade de adorar alguém. E se você for na rua ou avaliar diversos locais aí, você vê muitas vezes pessoas se personificando de acordo com aquilo que ela está observando. Se você reparar, muitas vezes, o fato de você contemplar algo seguidamente faz com que você se torne semelhante. Eu não sei se vocês já repararam isso, mas o casal, homem e mulher, quando começam a conviver muito tempo junto, eles começam a ficar parecidos. A ficar parecidos. Porque ele está dando muito tempo e está contemplando. Não estou dizendo que o casal não possa se contemplar. Mas quando eu tiro o meu foco de Cristo Jesus e começo a olhar para algo ou alguém, eu começo a me tornar semelhante àquilo. E aí tem muitas pessoas que eu vejo que andam vestidos semelhantes a, vamos lá, Michael Jackson. A outra pessoa anda vestido com roupa de country. Porque ele está assistindo e adorando aquilo. E eu vejo que é por isso que Cristo fala, né? E ele acordava cedo, ia meditar com o pai dele cedo de manhã, porque ele ia prestar adoração a Deus, a ele próprio, né? Nas pessoas, para que ele se tornasse cada vez mais unido com o Pai. E se eu procuro olhar a Deus e procuro as primeiras horas da manhã e contemplar a Deus e me lembrar de estar observando e olhando para Deus diariamente, eu vou me tornar semelhante a Cristo. Agora, e o contrário é verdadeiro. Agora, o Ito, com um ponto assim, importante, de uma ênfase, né, na chamada o ídolo, a idolatria ou o mito que a próprio marketing produz, né?
Agora, por outro lado também, tem coisas muito sutis que o inimigo coloca perante nós, né? Porque hoje, por exemplo, nós não estamos lá na planície de Dura, junto com os 3 hebreus, não temos uma estátua de Nabucodonosor feita toda de ouro da antiga Babilônia, mas tem coisas que podem estar tomando o lugar de Deus na nossa vida. Então, e isso pode se tornar um foco de adoração. Então, eu acho que é uma análise muito profunda que a gente tem que fazer da nossa vida espiritual. Você que nos assiste também, se realmente Deus tem sido o centro da sua vida. Se você tem colocado Deus realmente em primeiro lugar, porque Jesus falou, né? Põe em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Até colaborando com isso que você está falando, né? Como é que eu posso perceber se eu estou indo por esse caminho? Se eu estou colocando algo em primeiro lugar, no lugar de Deus? É simples. O tempo. Aqui estou dedicando meu tempo. Eu não estou dizendo aqui que você assistir uma partida de futebol pela TV está errado. Sim. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo para você assim, quanto tempo você dedica para isso durante a semana? E quanto tempo e o teu esforço, o teu empenho você está colocando nisso, né? Eu vejo que às vezes o time vai jogar lá em Manaus, o camarada, não, vou pegar um avião e vou assistir lá. Espera lá, será que tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada, né? E eu estou usando o exemplo aqui do futebol, como bem você colocou, da questão da adoração, né? Mas isso pode ser com qualquer outra coisa. Sim. Pode ser com um cantor. Pode. Olha, pode ser com uma novela da TV. Eu gasto horas assistindo uma novela e não tenho tempo para, de madrugada, acordar e fazer minha meditação, investir meu tempo junto com Deus, né? E isso vai me fazer com que eu determine, olha, eu sou de Deus, sou de outra coisa. É interessante que foi feita uma pesquisa recente com grandes empresários, os mais famosos do mundo, né? Que a Rádio CBN aqui de Curitiba divulgou. E foi feita uma pergunta. Se você pudesse voltar o tempo, o que você mudaria na sua vida? E esses grandes empresários falaram assim, olha, eu queria tirar um pouco do foco da adoração ao materialismo e viver mais tempo com meus filhos, com a minha esposa, com a minha família. E hoje é algo que eu não posso mais retomar. Então veja, às vezes é uma coisa muito sutil, Olívio. É uma coisa muito sutil. Mas o inimigo, ele é astuto. E para cada pessoa ele tem uma situação, porque ele sabe nossos pontos fracos. Ele sabe aonde nós estamos fracos no nosso contexto de adorar realmente o verdadeiro Deus. Mas como ele colocou, com equilíbrio. Né? Deus não está falando agora que você tem que viver 24 horas dentro de um quarto, só orando e lendo a palavra de Deus. Muito pelo contrário, Deus pede para você sair, para você levar. Né? Mas a nossa vida diariamente, ela tem que estar centrada na verdadeira adoração, ao verdadeiro Deus, ao Deus triuno, né? Que a lição também faz menção, né? A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu vejo assim que esse fator da adoração é algo assim, hoje, nos últimos dias, uma coisa fundamental para definir exatamente qual vai ser a opção que você vai seguir, né? E nós conhecendo, por exemplo, isso me chama atenção porque o verso aqui da mensagem angélica, da primeira mensagem do anjo, ele remete justamente à adoração a Deus como Criador, como vocês falaram, depois você falou como Redentor, né? E nós vemos que nos 10 mandamentos há um mandamento claro a respeito desse ponto. Daí talvez porque a importância da gente observar esse mandamento, que é o 4º mandamento, quando fala da observância do dia de sábado como um dia do repouso, e ele dá razão. Ele fala que, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Ou seja, nesse mandamento eu encontro a identidade de Deus como sendo o Criador. E a última mensagem que está sendo apregoada ao mundo, ela nos chama a atenção para a necessidade de adorarmos a Deus como sendo o Criador de todas as coisas. Ou seja, esse é um fator que pode identificar exatamente se você está observando de forma correta a orientação de Deus a respeito da salvação? Deus deixou um marco dentro do tempo, um tempo que não nos pertence. Eu até postei ontem no Face, Gênesis 2, contra o que está escrito, nós não podemos falar nada. Lá é bem claro, né? Descansou Deus, 7º dia, abençoou, santificou. Agora, por que Deus deixou esse dia tão especial para nós? Está ligado à adoração? Está ligado. Porque você para com as suas atividades normais. Você para nesse tempo corrido que nós vivemos, nessa sociedade materialista.
e você vai buscar a Deus de forma mais plena. Não que nos outros dias você não vai buscar. Não que os outros dias não pertençam ao Senhor. Mas esse é um marco no tempo que Deus deixou, justamente, é um memorial da criação. Porque quando eu descanso nesse dia, eu reconheço que Ele é o meu Criador, que Ele é digno de honra, glória, poder e majestade, e que Ele me fez por criação e me salvou na redenção. Então, é um reconhecimento, né? Aliás, nos protege da falsa adoração. É interessante e é muito importante, eu acho que você que está nos escutando agora, pode estar pensando assim, lá vem esse pessoal de novo da Igreja Adventista falando do sábado. De novo. A lição está falando de adoração aqui e eles voltaram lá para o assunto do sábado. Pegou uma ponte já? É isso, já pegou uma ponte e um gancho do sábado. Calma, pensa o seguinte, as demais doutrinas, nós temos em comum com todas as demais religiões. Só que a questão do sábado é uma questão que nos distingue. E muitas vezes quando a gente fala do sábado, parece que esse assunto ressalta aos olhos de quem está assistindo, porque realmente é uma diferenciação. E a gente precisa comentar sobre esse assunto e falar um pouco mais acerca do sábado, na questão da adoração, porque o próprio Deus colocou lá no mandamento dizendo lembra-te. Quando ele coloca lembra-te, Olívio, ele não colocou ao acaso isso. Ele colocou lembra-te porque ele achou que iríamos esquecer, e como realmente foi esquecido. É colocado aqui, uma escritora norte-americana coloca bem claramente aqui, Ellen White, ela escreve o seguinte, ela diz que houvesse o homem não deixado de guardar o sábado, todos seriam cristãos. Todos seriam cristãos. Porque a tríplice mensagem angélica aqui, a primeira delas, nos remete ao quê? Lá à criação. Ele fala, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar. Ou seja, ele está apontando, quando a mensagem diz assim, ó, lembra lá de quem foi o teu Criador. Lembra que quando ele terminou a criação, ele falou que ele santificou, ele abençoou e ele guardou aquele dia. E se você for observar dos 10 mandamentos, esse mandamento é um mandamento que está esquecido, que ele foi colocado de lado. E essa questão da guarda do dia, se você for ver, não, mas espera lá, eu guardo o domingo. Vamos entender o seguinte, lá no princípio, Deus falou para Abel e Caim prestarem para ele um sacrifício, perfeito? Esse sacrifício devia ter o quê? Sangue, o cordeirinho. E aí, Abel ofereceu o quê? Ofereceu o cordeirinho. E Caim ofereceu o quê? Frutos da terra. Do coração dele. Era aquilo que ele produzia. Mas algo que não envolvia sacrifício, renúncia. E algo que Deus não pediu. Não pediu. Não pediu. Deus aceitou? Não aceitou. E aquilo causou revolta nele, tanto é que ele matou o irmão dele. Agora eu trago isso para cá. Deus pediu para você, olha, eu quero que você guarde o 7º dia. Esse é o dia. Ah, não, mas eu vou guardar então o domingo. Ou eu vou guardar a sexta-feira. Ou não, como eu tenho um trabalho rotativo e tal, eu vou guardar, vou dedicar um dia para Deus, não importa qual seja. Se você for remeter lá para Abel e Caim, você vai lembrar, será que Deus vai aceitar isso que eu estou fazendo? É da minha vontade, não da vontade de Deus. E assim, ó, o dia que eu guardo, ele estabelece a quem eu pertenço. Sim. Eu guardar o sábado, eu estou dizendo, eu sou filho do Deus da criação lá no Éden. Agora, se eu guardo um outro dia, eu estou dizendo, não, eu não sou isso. É importante frisar para os nossos amigos que nos assistem, né? E frisou já bem aqui, talvez você não tenha todo o conhecimento, talvez você não tenha toda a luz sobre esse assunto, mas eu desafio você a orar ao Espírito de Deus, que lhe dê entendimento, sabedoria, porque contra o que está na palavra, nós não temos argumentação. Não. Né? Agora é lógico, nós respeitamos a maneira que você acredita, a maneira que você estuda a palavra de Deus. Mas quando Deus apela ao nosso coração, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adore aquele que fez os céus e a terra, o único mandamento é o 7º dia, que nos remete a um memorial da criação, que nos protege de estarmos focando a nossa adoração em algo que não está correto pela palavra de Deus. E até eu diria que quando nós estamos então sendo desafiados a se aprofundar um pouco mais nesse assunto, né, a própria lição estabelece
o estudo da Bíblia e comunhão, ou seja, buscar o conhecimento. E nós sabemos que na época do apóstolo Paulo havia um povo peculiar, que era o povo de Bereia, que era conhecido porque eles recitavam a palavra de Deus de forma assim, muito espontânea. Eles conheciam profundamente. Quando eles recebiam alguma orientação, eles iam até a palavra de Deus para conferir se de fato as coisas eram assim. O termo usado na Bíblia é diligência. Diligência. Com diligência. Exatamente, com diligência. Nós não somos assim, muitas vezes, não somos obrigados a aceitar o que é dito. Sim, mas nós temos que ter, pelo menos, ter a responsabilidade de conferir, de aferir, para ver se a palavra de Deus, de fato, ensina dessa forma, né? Porque talvez muitos dos que estão conosco nessa manhã nunca se aperceberam que o 7º dia, ele aparece em Gênesis 2. Só existia Adão e Eva. A nação judaica não existia. Então, o sábado foi dado como memorial para a criação. Do homem, não de uma nação específica. Exatamente. Perfeito. Todo ser humano. Perfeito. Agora sim, partindo já para o final da lição, nós vemos que, além do estudo da palavra, da Bíblia, né, da comunhão, a primeira igreja, a igreja primitiva, ela tinha um método que muitas vezes nos chama atenção, porque era uma coisa muito simples, né? Com o tempo nós, talvez assim, tenhamos dificultado um pouco as coisas, estabelecemos uma série de rituais no serviço de adoração, no serviço de comunhão, né? E como que eles faziam? Porque ali eles se reuniam em casas, eles se reuniam nas praças, nos campos, né? E repartiam o pão, ou seja, havia uma comunhão diária, algo espontâneo. Porque tem uma passagem também no Apocalipse, onde Jesus ele lança aquele desafio, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa questão de cear, de fazer a refeição com a pessoa, ela representa o que exatamente, Gura? O que você entende disso? Quando você convida alguém para ir à sua casa para compartilhar o pão, compartilhar a refeição, o que acontece ali? Na realidade, eu tenho que entender o método como Jesus utilizava para fazer a pregação do Evangelho. Jesus, em diversas ocasiões em que ele estava pregando, ele multiplicou o pão, por quê? Porque ele viu que como é que uma pessoa mal alimentada vai conseguir prestar atenção naquilo que eu estou falando, né? E esse compartilhar do pão aí é você realmente abrir teu coração, dividir com teus irmãos aquilo que você tem e trazer ele para tua casa para cear. Isso aí eu acho que é um método de evangelismo que Cristo está ensinando para a gente, né? E a gente via que aquele povo lá não só partilhava o pão, mas parece que eles tinham tudo em comum. Tanto é que tiveram alguns que venderam as propriedades, Barnabé vendeu as propriedades e colocou o dinheiro em comunhão com o pessoal. E eles tinham tudo em comum naquela época. A gente vê que na sequência, inclusive, houve um pouquinho de dissensão, porque não estão beneficiando mais os helenistas, começaram a ficar em segundo plano e tal, né? Mas a gente vê que existia uma união em tudo ali, né? No partilhar do pão, na oração, e somente agindo dessa maneira foi com que eles fizeram com que o Espírito Santo descesse e desse poder a todos eles, né? Poder para quê, né? Poder para realizar sinais e maravilhas, né? E para pregar o Evangelho e para fazer com que o Evangelho chegasse até os dias atuais. O livro começou aqui a lição falando sobre unidade na diversidade. Deus não quer uniformidade. Um grupo de robôs que age de maneira autônoma, de maneira manipulada. Deus criou seres pensantes e que têm o livre-arbítrio. Agora, é interessante, as coisas bonitas que o Evangelho nos mostra. Jesus, quando fala aqui do partir do pão, quando o livro de Atos mostra, eles eram unânimes no partir do pão, na doutrina, ajudando um ao outro. Eu digo assim, esse momento é importante para todos nós, principalmente no contexto de pessoas que moram em grandes centros urbanos, de trazerem as pessoas para sua casa, de cear com elas. Por quê? Porque você cria intimidade. Então, quando Jesus fala lá da vida eterna, nós vamos ter lá uma grande ceia, nós vamos estar na presença dele, muito mais íntimos do que hoje somos. Porque hoje nós contemplamos, mas não na presença por causa do pecado. Então, eu queria dizer para você que nos assiste também, que nós falamos muitas coisas aqui, a adoração está no centro do grande conflito, mas nós não podemos esquecer que esse mundo é um mundo de pecado, é um mundo caído. E nós nunca vamos pensar de maneira igual, mas por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por desejar a salvação da nossa família, das pessoas que estão buscando a palavra, nós podemos ser unânimes, uma unidade mesmo na diversidade.
para o bem do Evangelho e tendo essa intimidade com Deus através da adoração. Perfeito. Gui, suas últimas palavras em relação a isso. Eu já percebi que o Antônio Carlos ele pegou o ponto, que era a questão da intimidade que se estabelece quando você convida alguém para compartilhar com você a refeição, que é o método que Jesus usava, como você bem disse, né? E aqui então uma ênfase da lição justamente de você buscar essa comunhão, primeiramente com Deus, aí você compartilhar o conhecimento, o estudo com as demais pessoas, para estabelecer esse elo de ligação que nos proporciona uma vida em comunidade, mas de acordo com a vontade, com o propósito de Deus, de que Ele seja adorado pelas criaturas, não é mesmo? O que você poderia complementar da lição como um todo a respeito da questão da adoração? Eu queria dizer para você que nos escuta que aonde você colocar o teu tempo, o principal do teu tempo, é ali que você vai estar dizendo, é isso que eu adoro. Existem pessoas que, eu tenho um hobby. Se você vê aquela pessoa com aquele hobby ali, nossa, a pessoa ama aquilo, trabalha com aquilo ali, você pode dizer assim, puxa, aquela pessoa gosta muito, ama muito aquilo ali. Agora, quando eu falo assim, eu adoro a Deus, mas eu não tomo tempo para poder estudar minha lição, para poder abrir a palavra de Deus, meditar com Deus, conversar com Deus, como é que eu posso dizer que eu adoro a Deus se eu não dedico tempo para Deus? Então, se você colocar o teu empenho, o teu tempo principal, as tuas primeiras horas do dia para Deus, isso vai determinar, sim, eu estou adorando a Deus. Agora, se você não dedica tempo para Deus, você não pode falar assim, verdadeiramente eu adoro a Deus. E isso não está envolvido só a questão do teu tempo, o teu dinheiro também, né? Onde é que você está empregando a tua riqueza, aquilo que você tem? Você está investindo o teu dinheiro também, ajudando a causa de Deus, você está contribuindo com Deus na causa do Evangelho. Então, eu tenho que ver aonde é que está meu coração, né? Diz que a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Quais são as palavras de vida que eu tenho proferido? Ou eu estou gastando o meu tempo falando do quê? Do que eu falo? A tua adoração, ela está ligada diretamente a isso aí. Ao teu tempo, ao teu dinheiro, aquilo que você fala. Isso vai determinar quem você adora verdadeiramente. Muito bem, nós gostaríamos de agradecer aqui mais uma vez a presença, Gui, Antônio Carlos, pela brilhante exposição e o debate tranquilo, que se estabeleceu em torno desse assunto que é muito importante. E nós gostaríamos de convidar aqui o professor Antônio Carlos para que nos despeça com uma palavra de oração e, posteriormente, nós daremos aqui um recado, o último recado desse ano para você que está nos acompanhando. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque conhecemos a Ti como o único Salvador e Redentor. Nós estudamos hoje a unidade através da adoração. Que Teu Espírito Santo coloque em nosso coração esse desejo de adorarmos a Ti em espírito e em verdade. Lá no deserto, Satanás tentou a Cristo, dizendo que ele daria tudo para Cristo, simplesmente se Cristo dobrasse seus joelhos perante Ele. Nós sabemos, Senhor, que esse é o nosso inimigo. Ele nos promete muitas coisas, Ele nos promete tudo, mas por trás disso está a destruição eterna. Portanto, Senhor, dá-nos discernimento para adorarmos o verdadeiro Deus e para seguirmos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Nós pedimos essas bênçãos e as agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Este sábado é o último da Conexão 7, 2018. Nós estamos aqui nos despedindo desse ano e avisando você que a partir do próximo encontro, nesse mesmo canal, você poderá contemplar e participar do estudo da lição, que será de forma geral e interativa, do próprio templo da Igreja Central de Curitiba, onde nós teremos ali uma equipe preparada para dar continuidade aos 2 últimos estudos desse ano e termos também o início da próxima lição de 2019. Então, a partir do dia 22 de dezembro até o dia 2 de fevereiro, o programa Conexão 7 estará sendo então transmitido diretamente do Templo Central da Igreja aqui em Curitiba. E nós queremos convidar a você que continue participando e, desde logo, em nome de toda a equipe, de toda a produção do programa Conexão 7, desejar a você um Feliz Natal, que Deus abençoe você e a sua família e nos reencontraremos então do estúdio a partir do dia 9 de fevereiro. A todos desejamos um sábado muito feliz.